apresentamos para vocês um ensinamento, parte 2 de sermos evangelizadores, feito pela Cirlei Telles. Nesse ensinamento, ela vai nos mostrar muito claramente que alguns são escolhidos por Deus para pregarem o evangelho, serem pregadores. E o resto, a grande maioria, são evangelizadores. Você vai aprender muito com esse ensinamento. Aproveite, escute e ore para que você seja instrumento de Deus na terra. Nós vamos falar agora sobre a pregação no grupo de oração. Pessoas ao redor sabem, mas a pessoa não sabe. Sabe por quê que ela não sabe? Porque ela não quer largar a pregação. Então ela insiste, ela continua achando que ela é um pregador e ela não é. Eu não estou falando de evangelizador, porque isso eu coloquei para vocês ontem, que todos nós temos um chamado a evangelizar, todos, sem exceção. Agora, a pregação é um chamado especial, é um chamado diferente, é uma seleção. E é eu que decido que você é pregador? Não, é Deus quem escolhe. A palavra de Deus diz que Deus escolheu os que Ele quis, porque Ele quis. Por que Deus escolheu a pessoa? Porque ela é mais inteligente? Porque ela estudou mais? Porque ela tem mais conhecimentos? Não. Mistério. Por que escolheu fulano e não escolheu o outro? Mistério. Não sei. Não entendo, não tenho explicação, não sei o que dizer. Mas a primeira questão que eu estou querendo levantar com vocês é a humildade de reconhecer qual é o seu chamado. A primeira coisa que as pessoas gostam é a música, isso é normal, é a pregação. Por quê? Porque a pessoa quer servir a Deus. E ela gosta de ouvir aquela pessoa que está falando bem, esse tipo de coisa, ela gosta. Então, a primeira coisa que ela quer é fazer isso. Só que daí, o que acontece? Ela, infelizmente, né, ela ainda vai receber a oração de uma pessoa, e a pessoa ainda vai dizer assim, não sei, eu sinto assim que você tem um chamado à pregação. Olha, fala isso para você, se faz, joga fora. Porque Deus vai mostrar se você tem. Para você. Primeiro. Senão a gente sai por aí achando que falaram que eu vou ser, então eu tenho que começar a experimentar, gente. Deus falou que eu vou ser pregador, eu tenho que começar a pregar. Vocês têm que me deixar pregar, porque Deus falou que eu vou ser pregador, como é que vocês não me deixam pregar? E aí nós começamos a criar maior confusão dentro do nosso grupo de oração. E aí quando os dirigentes não nos deixam pregar, sabe o que a gente tem que fazer? Ou o que a gente pensa que tem que fazer? Muda de grupo de oração, porque nesse não te dá um lugar. Esse aí não te dá um lugar. Você mude de grupo de oração. Ou então monte um, que daí você faz como você quer. Ou então monte um. E é por isso que a renovação hoje tem 30 grupos, mas se você peneirar, uns 10 tinham que acabar. Me desculpem se você faz parte de um desses 10. 10 tinham que acabar porque estão atrapalhando. Sabe por que eles estão atrapalhando? Porque a pessoa vai para conhecer Jesus, ela tem necessidade, ela tem ânsia, ela tem desejo, aí ela chega lá num grupo de oração bem ruim. Ela nunca mais vai voltar. E o pior, ela vai dizer assim, eu já conheço, a renovação para mim não serve. Então, me desculpem, eu vou ser taxativa. Tem grupo de oração que as pessoas tinham que ser bem humildes e acabar esse grupo de oração. Não tem por que continuar insistindo. Está faltando a graça, está faltando isso. E começa também da pregação. Gente, a pregação no grupo de oração, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é a porta para a palavra de Deus. Mas antes de eu falar na pregação no grupo de oração, eu quero retornar de novo com vocês isso. Mas eu não sei se eu tenho chamado para pregação. Como é que eu vou fazer para descobrir isso? Será que pregando é o melhor caminho? Será que
Lá no curso de evangelização, então, eu vou experimentar as pessoas do meu grupo de oração que eu acho que possam ter um chamado à pregação. Nós já falamos sobre isso aqui. Não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. O curso de evangelização é o último lugar que você deve experimentar alguém. O grupo de oração é o último lugar que você tem que experimentar alguém. Grupo de perseverança, você pode. Reuniões fechadas, você pode. Porque se a pessoa não se sair tão bem, não tem importância, ninguém vai se perder por isso. Não é verdade? Aqui nesse encontro aqui da Paulo Apóstolo, se um de nós nos sairmos muito mal, que pode acontecer, não tem problema, gente, vocês não vão perder a fé por isso, graças a Deus. É verdade, vocês já conhecem Jesus, já fizeram opção por Jesus. Não depende de mim você fazer opção por Jesus. Não depende da minha pregação ou, né, claro, a gente sabe da importância que é isso. Mas eu estou dizendo que no grupo de oração é muito mais importante. E é momento de todos nós que estamos aqui repensarmos, aqueles que têm já a pregação, ou aqueles que têm um chamado a isso, repensarmos nesse chamado à pregação. Eu quero aqui diferenciar que pregação é diferente de ensino. Pregação é pregar a palavra de Deus. O ensino é pregar um tema. Lá no nosso grupo de oração, tem algumas pessoas que servem para dar ensino, mas não servem para pregar no grupo de oração. E eu não chamo para pregar no grupo de oração porque não serve. Estou menosprezando a pessoa por isso? Não. Estou dizendo não é o chamado dela. Ela serve para dar ensino. E dá muito bem. Melhor às vezes do que um pregador. São coisas diferentes. Então eu quero dizer para você, olha meu irmão, a solução para você não é montar um grupo de oração. Ou sair do seu grupo de oração. Porque se você for um pregador escolhido por Deus, na hora certa, Deus vai te levantar. Não tenha medo, não se engane. Se Deus não te levantou ainda, porque existem coisas que Deus ainda precisa fazer na sua vida. Porque Deus não quer perder nenhum de nós. É verdade, tem pessoas que a gente sabe que tem um chamado à pregação, mas parece que não deslancha, não é verdade? Porque Deus não está preocupado com isso, mas com a sua salvação. E pode ser que se Ele te colocar na frente de 1000 pessoas, você ainda não esteja preparado para isso e pode ser a sua perdição. Então Deus vai dar mais um tempinho para você lá, escutando, sentada. Depois Ele te levanta na hora que Ele quiser. Eu não tenho dúvidas e eu não me preocupo com isso. Porque eu sei que Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. E não há homem nenhum que segura aquilo que Deus quer fazer. É verdade, gente. A gente pensa assim, o coordenador do grupo de oração está me segurando. Não está, não. Porque ninguém segura a mão de Deus. Deus faz o que Ele quer. Se Ele não consegue pelo coordenador, Ele vai usar outra pessoa. Mas Ele vai fazer. Ele vai te levantar. E Ele vai te colocar onde Ele quer. Por que eu estou falando isso? Justamente por causa dos grupos de oração que estão capengas, gente. Eu não vou aqui enganar vocês, aliás, porque não precisa, né? Se você der uma corrida por aí nos grupos de oração de Maringá, o teu discernimento vai dizer qual é o grupo que está bom e qual é o grupo que está quase caindo, quase morrendo. Você sabe. Presta atenção no teu chamado. E ouça as pessoas que estão à sua volta. Não endureça o seu coração. Porque quando todo mundo está achando que você está ruim, não ache que todo mundo está errado. Pode ser que você esteja ruim mesmo. É sério isso, gente, que eu estou falando. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Até nem sei se tem alguém aqui nessa situação. Mas pode ser que no seu grupo de oração tem. Aí o Israel falou para ir lá falar com a Lourdes, né? O Israel falou assim, vai lá falar para a Lourdes. Gente, sabe que isso é importante. Ninguém sabe o que está acontecendo no seu grupo de oração. E por amor aos irmãos, não é fazer fofoca, não. Não é isso. Mas por amor aos irmãos. Porque tem gente que é turrona. Tem ou não tem? Tem gente que é difícil. Será que eu sou? Eu acho que eu sou um pouco. Acho que eu sou um pouco também. Todo mundo é. Então a gente às vezes precisa de um chacoalhão. Sabe? Precisa acordar, é verdade. E você
Tem esse papel lá no seu grupo de oração. De chamar o seu irmão com muito amor e falar assim, ó, foi mal, hein? A gente termina a reunião do grupo de oração lá, às vezes não precisa nem falar, a gente fala, e foi mal hoje. É claro que o povo não vai perceber, gente, porque Deus agraciou, mas a gente sabe que foi mal. É verdade, não é? Quem está ali, ó, na frente, o pessoal que está tudo junto, o pessoal da intercessão que tem comunhão direta, sabe que foi mal. O povo não, porque Deus abençoou, porque Deus agraciou, eles vão sair dizendo que foi a melhor reunião que eles participaram. É graça de Deus, mas a gente sabe que foi bem ruim, que não deu certo, que não foi, né, que não foi bom. Porque Deus dá o discernimento para a gente melhorar. Eu quero pedir para uma pessoa, porque eu vou pedir para abrir várias passagens. Uma vai abrir Romanos, capítulo 9. Não, capítulo 10, versículo 17. O outro vai abrir, uma outra pessoa, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Uma outra pessoa vai abrir Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos prestar atenção em todas as passagens, porque elas dizem respeito à mesma coisa. Graças a Deus. Tem mais alguma? Não, né? Falei só 3, mas é que tem várias. Bom, vamos pensar um pouquinho no nosso grupo de oração. Nós já falamos no módulo anterior, no curso anterior, sobre o grupo de oração. Então, não vou me ater à reunião do grupo de oração, mas eu vou só passar com vocês para nós chegarmos na pregação. O grupo de oração é um grupo aberto, onde todo tipo de pessoa vai, não é isso? Quem aqui, depois que começou aí no grupo de oração, nunca mais teve briga e confusão em casa? Depois que entrou no grupo de oração, ou conheceu Jesus, tanto faz, nunca mais passou por dificuldade nenhuma? Quem aqui, depois que conheceu Jesus ou entrou no grupo de oração, nunca mais chorou, a não ser de gozo da presença do Espírito Santo? Ninguém nunca chorou de tristeza, porque tristeza não tem mais. Jesus já enxugou todas as lágrimas. Nunca mais sofreu, nunca mais passou problema nenhum, nunca mais teve dificuldade com filho, com marido, com esposa, sei lá, N tipos, existem vários. Depois que você conheceu Jesus, nunca mais passou por essa dificuldade. Qual é a diferença, então, de você para aquela pessoa que vai pela primeira vez no grupo de oração? Porque ela vai porque ela está com problema. Ela vai porque ela está chorando. Geralmente é assim, não é? Ela vai porque tem um vazio dentro dela e ela quer encontrar alguma coisa. Sabe qual é a diferença? Você já sabe qual é a solução. Ela não sabe. E o grupo de oração, então, é aquele que vai dizer para essa pessoa que Jesus é a solução. Por quê? Porque ela vai continuar passando problema. Nós passamos, não passamos. Ela vai continuar chorando por outros motivos, mas ela vai, assim como nós. Quer dizer, qual é a diferença então? Porque eu não vou poder dizer para ela assim, ó, meu irmão, vai no grupo de oração que nunca mais você vai chorar. Se eu falar isso é mentira. Vai no grupo de oração que nunca mais você vai ter problemas. Também é mentira. Mas eu vou dizer, vai. Porque lá tem aquele que é a solução dos seus problemas. E a solução é Jesus. E o Evangelho de João começa dizendo quem é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Mas o que é o Verbo? A palavra. É a palavra de Deus que se encarnou e veio
ao mundo. Não é isso? É o verbo de Deus que se fez carne, que veio ao mundo. Se eu vou então pregar, o que é que eu vou pregar? O que eu vivi? O que eu passei? O que eu fiz e deu certo lá com meu filho? Eu vou dar conselho para quem está ali no grupo de oração? Não, porque nós acabamos de ler que é a palavra de Deus que é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Porque eu li que é a palavra de Deus que... perdi ele. Não lembro de cor. Mas que é aquela que transforma o homem. Foi mais ou menos isso que foi lido. Porque é a palavra de Deus que está dentro de mim, no meu coração. Então, o que é que vai resolver o problema do meu irmão que foi no grupo de oração? A palavra de Deus. Quem é que vai suscitar a fé no coração do meu irmão? A pregação do quê? Da palavra de Deus. O que que acontece? Infelizmente, nos nossos grupos de oração, deve ter acontecido no de vocês, porque no meu já aconteceu. A pessoa vai pregar, ela não lê um versículo. Ou então, agora eu vou pegar no pé do Israel. Ela fala assim, mas vocês não peguem não. Não precisa ler a palavra não, eu leio para vocês. Quem é que produz a palavra? Tem que ler a palavra. Tem que cair no coração a palavra. E a pessoa vai lá e começa a falar. Não estou indo contra, não é isso. Mas ela fala do santo, de Nossa Senhora, disso, daqui de Deus Pai, de Jesus Cristo. Ela fala tudo. Mas o que que ela não falou? Aquela que produz, que é a palavra de Deus. Ela não fala ela não lê a palavra, porque diz que a palavra não volta sem ter produzido o fruto necessário. Quem é que não volta? A palavra. Não é o que eu estou falando aqui para vocês. O pregador precisa necessariamente pregar o quê? A palavra de Deus. E isso, infelizmente, acontece nos nossos grupos de oração. Ou então a pessoa lê a palavra, mas ela fala outra coisa. Ela não fala a palavra, porque ela não sabe o que falar. Então a palavra foi só assim, um início para ela falar o que ela queria. Aí ela divaga, gente, e é verdade. Quando a pessoa não está apoiada na palavra de Deus, ela não divaga. Ela vai, daí ela volta. Aí você até fica pensando, meu Deus, onde é que ela vai chegar? Sabe por quê? A gente pensa que o povo é ignorante. E eu quero dizer para vocês que não é, não. O povo sabe das coisas. Teve uma pessoa que me ligou outro dia, perto da Páscoa, e falou assim, eu vou falar o nome de dois, mas não vou falar dos outros dois. Falou assim, olha, eu precisava de uma pessoa para ir pregar num colégio. Mas eu queria que fosse ou o Sidney ou o Raul. Porque assim, eles são bons, então eu queria que fossem eles. Será que aquela pessoa está aqui? Aí eu disse, olha, sinto muito. Os dois estão impossibilitados, eles não podem ir. Mas eu tenho fulano e o ciclano. Ah, eu não quero. Verdade. Uma pessoa assim, nova do grupo de oração, porque a gente pensa que a pessoa é boba, né? Que ela não sabe o que é melhor e o que é pior. Não, eu não estava querendo empurrar, eu só estava dizendo, ó, disponível eu só tenho outros dois. Aí ela falou, ah, não, eu não queria, essas pessoas não gosto muito. Ela não sabia dizer o que era, ela só sabia dizer que não gostava muito do jeito daquelas pessoas falarem. Falei, olha, sinto muito, então não posso fazer nada. Eles realmente não podem. É verdade, gente. Ou vocês acham, por exemplo, lá que no nosso grupo de oração, eu não vou ceder o lugar para o outro que é melhor do que eu para falar? Claro que vou. Eu faço isso lá no nosso grupo de oração. Quando nós começamos em dois, éramos eu e o Raul. Só que daí não dava mais para ficarmos só nós dois. Era necessário que outras pessoas viessem nos ajudar. E Deus mandou as pessoas. E eu sei muito bem quem é melhor do que eu. E eu vou deixar que essa pessoa que é melhor do que eu fale. Por que eu vou bater o pé e falar que o grupo de oração é meu e eu é que tenho que falar? Não, isso não é verdade.
Não é verdade. O outro tem que falar, ele é melhor do que eu. Ele tem que falar. Por quê? Porque ele prega a palavra de Deus. O grupo de oração é o lugar em que você vai anunciar com intrepidez a palavra de Deus. O ensino não precisa ser com intrepidez. Mas a pregação no grupo de oração necessariamente tem que ser muito boa. E quando eu falo muito boa, o público tem que achar que é muito boa. E não eu, quando eu sair de lá, falar, puxa, a reunião foi boa, hein? Porque eu não consigo ter uma visão exata das coisas. É verdade. Quando eu estou aqui na frente, exatamente o que está acontecendo com vocês, eu não consigo ter muito clareza. Eu consigo ter um pouco só. Então são vocês que vão me dizer se o fulano serve ou não para isso. Para fazer o que ele está fazendo lá no grupo de oração. É a equipe que vai discernir se a pessoa serve ou não. E eu vou ter que ser humilde o suficiente para entender que às vezes é hora de eu ficar meio quietinha mesmo. Porque eu não estou conseguindo pregar a palavra de Deus. Ou então, quando eu vou lá no grupo de oração, eu não entendo por que os católicos têm tanto medo disso. O católico tem tanto medo da pessoa do seu grupo de oração virar evangélico, que se ele não falar todas as reuniões, meu irmão vai à missa, meu irmão vai se confessar, parece que o outro vai virar crente evangélico. Então, ele vai usar o momento da palavra de Deus para dar a catequese, que foi o que o Israel falou. Para dizer assim, vocês têm que ir na missa, vocês precisam ir confessar. Quem já foi confessar? Não foi? Olha lá, tem que confessar. Eu não estou dizendo que você não deva falar isso, mas é ou não é que tem grupo de oração que parece que se não falar isso, vai estar empurrando o outro para a igreja evangélica. Gente, eu não tenho medo disso não. Sabe por quê? Porque eu sei que a minha igreja é certa. Se ele for, ele vai voltar. Porque se o Espírito Santo estiver nele, ele vai dizer e ele vai voltar. Eu não preciso ter medo disso. Porque eu prego é Jesus Cristo. Não estou preocupada, não pode ser essa a nossa preocupação. Porque acontece que a renovação começou a assumir uma responsabilidade que não é dela. E é como se fosse nossa culpa, aqueles que foram para a igreja evangélica. E eu quero dizer que não é nossa culpa, não. A culpa é da igreja como um todo, que não ofereceu para a pessoa aquilo que ela precisava. E graças a Deus que veio a renovação carismática católica. E muitos voltaram. Medo, meu irmão. Claro, devemos orientar. Mas não usa isso, o espaço da pregação, para você ficar falando para o irmão o que ele tem que fazer ou o que ele tem que deixar de fazer. Puro moralismo, porque se você pregar Jesus Cristo, ele vai deixar de fazer o que ele está fazendo de errado. Você não precisa dizer. Você não precisa dizer assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso aí é catequese de criança, muito mal dada. Mostra Jesus, mostra a verdade, que a mentira vai embora. Mostra o que é bom, que ele larga aquilo que é ruim. Lá no nosso grupo de oração, eu sei que tem um monte de mãe de santo. Outro dia ligaram para mim, o que eu faço? Porque a minha mãe vai no grupo de oração, mas ela também é mãe de santo. Eu falei, olha, eu quero que alguém vá lá rezar por ela. Aí eu disse assim, ela quer? Não, ela não quer. Eu falei, então a gente não vai. Mas como? Ela vai lá no grupo de oração. Como é que vocês não vão? Eu falei, primeiro, porque a palavra de Deus fala que se um demônio vai embora e ele volta e encontra a casa vazia, ele vem com mais 7. Então eu não vou deixar a casa dela limpa para voltar um demônio pior ainda. Não vou fazer isso. E eu disse isso para a filha dela. Se ela ia me entender mal, não dizer nada. Não ia fazer isso, por amor a ela. Por amor a esta mulher, eu não vou fazer isso, não. Mas os evangélicos estão fazendo. Eu falei, mas eu não vou fazer. Não vou fazer. Quando ela quiser, eu vou. Porque ela vai encher a casa dela. E aí não tem problema nenhum. Mas elas estavam desesperadas, as moças. Mas acontece que ela vai no grupo de oração. Eu falei, deixa ela ir, porque a palavra vai entrar. E em determinado momento, ela vai querer. Eu não preciso obrigar ela a querer oração.
Eu não preciso obrigá-la a fazer o que ela não quer. Porque no momento exato é a própria palavra de Deus pregada, anunciada. É Jesus Cristo que vai tocar o coração dela. E ela vai se abrir e ela vai querer a oração. Agora você pode dizer isso do seu grupo de oração? A palavra de Deus tem sido pregada, tem sido anunciada a ponto de produzir no irmão o fruto necessário? É isso que nós temos que parar e pensar. Foi lido que a pregação é a que suscita a fé. Não sou eu. É a pregação. Essa pregação que tem sido anunciada no seu grupo de oração tem sido capaz de suscitar a fé no coração do seu irmão. Eu não gosto muito de reuniões muito apelativas. Às vezes nós achamos que precisamos ser apelativos. E eu acho que não. Eu não sou muito apelativa. Eu aceito. Você quer Jesus? Amém. Você não quer? Eu fico atrás. É uma decisão que a pessoa vai tomar. Mas a palavra tem que ser anunciada. Doa a quem doer. Eu já falei que lá no grupo de oração, no nosso, as coisas mais difíceis eles mandam eu pregar. Quando foi para falar de dízimo, me mandaram lá pregar. Que é difícil falar sobre isso, né? Quando foi para pregar sobre dar para o irmão, manda Cirlei lá, né? Eu falei que daqui a pouco fica aquele profeta que, quando eu me pôr lá na frente, todo mundo fala, ah, vem. Quando eu sair e abrir a boca, só vem chumbo. Mas é verdade. Precisa ser anunciada a palavra. Aquilo que a pessoa gosta e aquilo que a pessoa não gosta de ouvir. Vocês sabiam disso? Quando a pessoa vem me dizer assim, olha, eu trouxe uma pessoa nova aí, por favor, não fale nada sobre adultério, porque ele está traindo a mulher e ele não quer ouvir. Eu vou dizer, ó, meu irmão, não se preocupe. A palavra vai produzir o fruto. Não se preocupe. Ninguém vai deixar de falar o que tem que ser dito. Não é verdade? A palavra é essa. Esta é a palavra de Deus, que não podemos e não devemos mudá-la em hipótese alguma para agradar aqueles que nós queremos.